Olá pessoal, é isso aí, ó. Começando aqui ao vivo no YouTube e também aqui no Instagram. Para você aí, pessoal, que está acompanhando pelo Instagram, eu tô colocando aqui, ó, o link lá para o YouTube. Lá para o YouTube a gente tem um pouco mais de recurso, a live corre um pouquinho melhor, coisa muito boa já. Então aí participando, pessoal, vamos lá. Ó. Hoje mais um case de clínica e como quem está me acompanhando sabe, né, que as coisas que as pessoas mais perguntam é com relação a como que funciona lá na clínica, o que acontece, quais são as coisas diferentes que as pessoas trazem. E hoje eu vim trazer uma situação que eu achei muito curiosa, não aconteceu há muito tempo, não aconteceu inclusive há pouco tempo e me chamou bastante atenção, é isso que eu vou trazer aqui para vocês antes. Mas, primeiramente, eu quero contar para vocês como é que funciona lá na clínica quando a pessoa chega, né? Aquela primeira pergunta de sempre, aquela primeira coisa que eu sempre faço é a tal da pergunta: e aí, como que eu posso te ajudar? Né? Como eu posso te ajudar é a pergunta clássica lá na clínica. E é muito bacana porque muitas das vezes as pessoas elas vão ali, elas vão falando tudo, fala absolutamente tudo ali só nessa pergunta. Tem uma coisa interessante, né, que as pessoas me perguntam assim, mas quem vai lá realmente se abre, consegue, principalmente o meu aluno de hipnoterapia, né? O paciente que chega lá, ele consegue se abrir, entregar o jogo, abrir o jogo e falar o que está acontecendo com ele, qual é o problema, qual é a queixa principal dele. E eu vou te dizer que sim, porque até muitas das vezes a pessoa fala assim, poxa, eu já tentei de tudo na minha vida, é a última coisa que eu tenho para fazer e eu preciso que dê certo. Então é muito bacana trabalhar com a hipnoterapia, porque a pessoa chega lá e fala assim, tem que acontecer. E eu já vi casos assim de pessoas que a hora que você fala, bom, e aí? Como que eu posso te ajudar? Ela começa a falar, ela fala como se ela já me conhecesse há 20 anos da vida dela. E por que esse tipo de coisa acontece? Esse tipo de coisa acontece até porque essas pessoas, muitas vezes, ela não tem com quem falar, percebe? Às vezes, até mesmo dentro de casa, essa pessoa tem dificuldade, não tem uma pessoa com quem ela pode confiar, com quem ela pode colocar os casos dela. Então é até comum que às vezes a pessoa fala, ela vai falando tanta coisa, vai falando, e chega um momento que ela fala assim, olha, me desculpa, acho que eu falei demais, eu me empolguei. E eu falo, não, tá lindo, muito bom, é isso aí mesmo. E isso é importante, gente, sabe por quê? A gente ganha o atendimento ali, né? Ganha o atendimento naqueles primeiros minutos do nosso primeiro contato. Muitas das vezes ali eu já consigo traçar exatamente quem que é aquela pessoa que tá chegando, quem que é aquela pessoa que está trazendo um problema e qual é o problema dela e qual que é a situação que ela se encontra. Esse negócio de qual é a situação que ela se encontra é uma coisa assim muito importante, né? E pois bem, né? Ela faz a primeira resposta dela ali, como que eu posso ajudar, qual que é o caso que ela está trazendo, e depois eu vou lá e explico, né, pergunto se ela conhece alguma coisa de hipnose, hipnoterapia, e em cima daquilo ali eu explico como é que funciona a hipnose, como é que funciona o tratamento da hipnoterapia, como que ele vai funcionar no cérebro e na mente dela, tiro mais algumas dúvidas que vão surgindo, e aí sim ela vai para responder um questionário, que é o questionário que nós chamamos de anamnese. É esse o questionário base. Bom, enfim, o que acontece é que quando a pessoa passa por essa primeira consulta, é certo que ali ela vai sair com grande parte dos problemas resolvidos. E eu costumo falar até no curso de formação para novos hipnoterapeutas que, na verdade,
uma anamnese bem feita, né? Essa primeira consulta, essa primeira entrevista muito bem feita, ela pode resolver assim mais do que 60% do problema, mais de 60% do tratamento sai dali. Só que algumas vezes isso muda. E esse questionário que ela responde, eu vou pegar até um aqui. Eu tenho um modelo aqui. Não tem. Eu achei que tinha, mas se não tiver eu falo, porque quais são as questões que normalmente são trazidas na anamnese. Eu achei que tinha um aqui, mas infelizmente... tá aqui. Aqui tem um. Esse primeiro encontro nosso, ela vai responder depois de tirar todas essas dúvidas, entender o que ela trouxe ali, qual que é a situação, o problema dela. Ela recebe esse questionário, ela responde, tá? Tem os dados pessoais e tem uma recomendação. São recomendações importantes, citando ali como que ela deve se comportar com relação aos atendimentos para poder ajudá-la e fluir da melhor forma, né? Então, tem algumas pequenas dicas, tá? Depois disso, ela responde questões como que é o relacionamento familiar, as questões de saúde dela e me coloca a rotina. Qual que é a rotina que ela tem? Esse negócio da rotina é muito importante. Eu só vou falar para o pessoal aqui que está acompanhando no Instagram, gente, acompanhar lá no YouTube, é super legal. Lá nós temos mais recursos. Estou colocando o link aqui. A Gabi é uma linda, maravilhosa. Gabi, obrigado aí da sua presença, da Bruna, obrigado. E o que acontece? Ela responde a rotina dela, porque a rotina dela vai me ajudar a determinar modelos de condicionamentos na hora do tratamento. Eu tenho falado para todo mundo, mas para todo mundo mesmo, que condicionamento é a coisa mais importante que existe, tá? É a coisa mais forte no ser humano. Não tem nada mais forte para o ser humano do que condicionamento, né? Antigamente o pessoal falava que eram as crenças. Quem me conhece sabe que eu sei que tem muita gente que trabalha os padrões de crenças, tem muitos institutos que trabalham padrão de crenças e tem ótimos resultados, eu sei disso, mas os condicionamentos são muito mais fortes do que isso, né? Então, quando ela põe lá a rotina dela, ela me ajuda a determinar como é que funciona a criação dos condicionamentos de acordo com o dia a dia dela, né? Porque não dá para eu falar assim, toda vez que você for passear com um cachorro, não passei em cachorro, está lá na rotina, eu sei, né? Toda vez que você vai na academia, ela, Wagner, eu não vou na academia, na rotina dela tem tudo isso, né? Bom, daí ela entra na questão das queixas, do problema, coloca como que ela entende que funcionam esses problemas e como que eles agem nela, se ela tem algum tipo de diagnóstico médico ou psicológico, né? Fala qual é o padrão de percepção dela e quais são as fugas para questões de ansiedade, enfim, me dá uma boa ideia de como funciona a sua autoestima. Se ela tem alguma lembrança do passado que ela acha relevante, ela coloca ali. E aí vem para uma última parte que fala exatamente daquilo que ela espera com o tratamento, do que ela espera com a melhora da vida dela em todos os aspectos, resolvendo esse problema principal que ela trouxe, que ela quer tratar com a hipnoterapia. E quando ela fala isso, o que eu estou avaliando ali? Estou avaliando se a hipnoterapia está no momento certo da vida daquela pessoa. Porque tem que entender muitas vezes que aquela pessoa simplesmente não está no momento. Quando eu comecei a atender lá no passado, acontecia... Bom, todo mundo que entrava em contato ia parar lá na clínica, né? Hoje não é bem assim. Às vezes a pessoa liga, a gente dá todas as informações, quem atende... A Bárbara ou a Ana dá todas as informações, né, para o paciente, mas às vezes
é uma mulher ligando e querendo marcar para o marido. Daí pergunta, eu queria marcar para o meu marido. E elas falam, olha, pede para o teu marido ligar e ele marcar, porque eu só posso marcar para o paciente. E às vezes a pessoa até fica incrédula, fala, poxa, mas por que eu não posso marcar? Meu marido não tem tempo, ele não vai ligar. Porque eu descobri ao longo do tempo que a pessoa, quando ela não está engajada no processo, o resultado pode não ser tão grande. Então o que acontece? Quando você faz isso, às vezes o marido não liga mais, está tudo em ordem, né? Porque lá no passado, quando a gente aceitava marcar para um terceiro, a pessoa marcava, né? Por esse exemplo, a pessoa marcava para o marido e a hora que ele chegava lá na minha frente, aquela pergunta, né, de sempre, né, a primeira grande pergunta, como que eu posso te ajudar? O cara estava lá de braço cruzado, não sei, minha mulher mandou eu vir aqui. Ele não estava disposto. Não tinha aí engajamento num caso desse, o engajamento era muito menor. Então a gente vai aprendendo a lidar, né? E há muito tempo, há alguns anos, hoje a gente só marca para o paciente que vai ser tratado, né? Salvo quando é menor de idade, aí os responsáveis podem marcar a consulta para ele, é lógico. Mas veja, a gente vai lapidando essa questão do engajamento, né? Quando eu vejo se as mudanças, né? Tem uma pergunta que diz assim, ó, eu vou até ler aqui, ó. Quais mudanças você deseja fazer em sua vida, em quais situações? Depois que ele já respondeu um montão de coisas, né? A hora que ela responde quais são essas mudanças, a outra pergunta, como você se sentirá com essas mudanças? O que você ganha com as mudanças? E o porquê fazer as mudanças? Por que elas são importantes? O que notariam de melhor em você? Eu sei se ela tem real interesse ou se é muito importante essas causas, o que vai melhorar, é tão importante a ponto dela fazer um esforço e se colocar à disposição de resolver os problemas dela, né? Então eu estou avaliando nesse momento a questão do engajamento. Mas o caso que eu vim contar hoje foi um caso muito interessante, porque essa pessoa que esteve comigo lá há alguns meses, acho que foi pouco antes da pandemia, então eu estou falando aí de uns 3, 4 meses atrás, a pessoa veio, né, para a clínica, aquela primeira grande pergunta, poxa, como que eu posso te ajudar? E ele começou a falar, e aí ele me contou. Ele trabalhava numa empresa e exercia lá uma função administrativa e é uma pessoa que estava investindo também em mercado de bolsa de valores ou algo assim do gênero, à parte, em casa, né, ele e a esposa. E ele andava muito nervoso e ele acreditava que até a pressão lá do negócio do trading, da bolsa de valores, estava colocando ele à prova e ele estava tendo que estudar muito, e ele passava muito tempo na frente do computador analisando os gráficos de investimento. E aí ele ia lá para a empresa dele e ele achava que isso estava influenciando negativamente lá porque ele estava sempre cansado ou muito irritado, nervoso com as outras pessoas, com quem ele tinha relacionamento. E ainda me contou que a empresa eram 3 donos, né, os 3 sócios e 3 irmãos. E um dos irmãos ele tinha brigado, ele não dava certo, o negócio não funcionava, o relacionamento não estava legal, podia perder até o emprego dele, né, em função do que eles estavam vivendo ali. Mas o que acontece ali de repente? Esse cara me pega e pergunta, tira todas as dúvidas, uma pessoa que se envolveu nessa primeira consulta de avaliação, na consulta de anamnese, tira dúvida, pergunta, quer saber como funciona, como não funciona, preenche aqui a anamnese dele, completinha, né? E eu vi que tinha muito interesse nesse cara, ele tinha um bom motivo para resolver. Por quê? Porque ele queria ter um relacionamento melhor lá, estava afetando também o relacionamento familiar dele, a esposa estava grávida, eles tinham uma bebê pequenininha, e ele não estava conseguindo se concentrar lá para o negócio do trade, né, para a avaliação dos investimentos dele. E, bom, na anamnese, qual que é o papel da anamnese? Tirar todas as dúvidas, eu entender se o paciente vai se engajar para poder fazer o processo, se ele quer mesmo, se tem um motivo muito forte para isso, para o resultado ser muito bom, né?
Hoje na clínica, ante aos 93%, que é uma média mundial de resultado com hipnose, lá na clínica nós temos um pouco mais de 96% de resultados assertivos, né? Mas sempre marcando essas questões que a gente entende que é muito bom explorar para saber a efetividade do tratamento para aquele indivíduo. Bom, o cara me pega e vai embora. Vai embora, tá marcado, fechou o protocolo, falou, eu vou fazer o protocolo, nós atendemos por protocolo, número de sessões, de 3 a 5 sessões normalmente, e ele foi embora, marcado, agendado para a próxima semana. Normalmente é assim, a pessoa vai lá na quarta-feira, normalmente ela marca e começa na próxima quarta-feira, vai lá na quinta-feira, marca para a próxima quinta. E uma semana depois, esse rapaz chegou. Aí nós iríamos iniciar o tratamento dele. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e por isso que eu vim falar de engajamento, que ele chegou, né, falei, senta fulano, né? Ele sentou, fica à vontade, como que você tá? Tô bem. E como que passou esses dias, né? Porque a gente fazia uma semana que não se via. Wagner, você não imagina, é coisa incrível. Eu falei, o quê? Nossa, eu já melhorei muito. Melhorou muito como? Não, eu melhorei demais. Eu melhorei bastante já. Você lembra que eu falei do meu chefe lá, que eu estava com problema com ele? Eu falei, sei. Ele falou assim, então eu parei, eu falei, não, eu tenho que resolver isso. E aí, aquele outro, o irmão dele que eu sempre conversava, que eu sempre fazia tudo, que eu me reportava direto a ele, eu falei, não, eu não vou procurar ele. Eu fui lá e procurei esse que eu estava com problema. E aí eu trabalhei lá alguns dias junto com ele, me reportando a ele. E no final eu fui lá e falei para ele assim, olha, me desculpa, acho que eu andei um tempo aí não cultivando a nossa relação. E, pô, sabe, me fez bem aquilo. Eu sabia que eu ia estar vindo aqui e eu tinha essas coisas para resolver, então eu já fui resolvendo. Eu falei, e aí? Então deu certo? Não deu. E assim, em casa eu estava muito apreensivo, né, com a esposa. Eu tô bem, nós já acertamos e eu me acertei com o negócio lá do trading. Eu estava muito ansioso, eu estou conseguindo me controlar bem. Aí eu fiquei olhando assim e pensei, né? Não falei nada, né? Mas eu falei, e agora? O que eu faço com esse indivíduo, né? Ele está tratado já, né? Não tinha mais o que fazer com ele, tinha resolvido todos os problemas dele. É lógico que não é assim, né? Tem muita coisa para a gente lapidar, trabalhar, mas aquilo me deixou assim, balançado. Eu falei, poxa, ele já se resolveu. O que resolveu ele? Foi a terapia com hipnose? Não, a gente nem tinha iniciado a terapia com hipnose. Foi o Wagner? Não, também não foi. O que resolveu vários dos problemas daquele cara e o que garantiu que o tratamento dele fosse um sucesso, porque foi um sucesso, foi uma coisa estrondosa, maravilhosa, foi o engajamento dele. Entenda, aquele indivíduo ele estava no momento certo, na hora certa, fazendo o tratamento certo. Ele estava precisando daquilo e foi lá fazer aquilo. E teve um resultado incrível, porque ele já esperava, ele acreditava, ele queria aquele resultado. Então o negócio fluiu de uma maneira maravilhosa. O simples fato dele ter ido lá e ouvido na sessão de anamnese, na sessão de entrevista, como que funcionava o tratamento, como que ele ia reagir, ele tirar qualquer dúvida que ele tinha, ele saber como que ia funcionar, colocou aquele indivíduo a pensar, a imaginar que eu tenho que resolver os problemas, e ele já passou a resolver os problemas ali naquela semana antes do tratamento. Então isso mostra para mim que aquilo que eu sempre falo lá para o pessoal da formação é uma coisa muito válida. 60% dos casos estão resolvidos lá dentro da primeira sessão de consulta na anamnese. Tem casos que ele praticamente está resolvido por completo, você só tem que ir lá e fazer alguma lapidação. Vou falar com o pessoal que está pelo Instagram para acompanhar, vou mandar o link aqui, acompanha lá pelo YouTube. No YouTube tem mais recursos, o negócio funciona legal também, tá bom? E então, gente, você vê,
me enche de alegria saber que a pessoa consegue se resolver. Agora, imagina só uma coisa interessante. Esse indivíduo poderia pensar tudo isso que ele pensou sozinho na casa dele, sem ir lá me ver, sem ir na clínica e passar a se resolver? Poderia. O que faltava ali para ele? Né? Porque ele não chegou a fazer o tratamento comigo antes de relatar tudo isso, né? Fez depois, antes dos avanços. Então o avanço, ele poderia ter sozinho na casa dele? Poderia, lógico que poderia. Mas faltava ele acreditar e ter certeza que tinha alguma coisa que ia impulsionar isso. E ali, naquela primeira consulta, ele teve elementos, ele viu, é como se fosse palpável para ele, agora ele podia pegar com certeza aquilo que ia resolver o problema dele. E ele pegou aquilo, se agarrou com tanta força e falou assim, não, já vou ajudando, já vou cortando algumas arestas, acertando alguns probleminhas aqui para o negócio fluir. De tanto que ele queria se sentir bem. Ele precisava resolver relacionamentos, né, sociais, do trabalho, principalmente. Ele precisava diminuir a ansiedade, o estresse, porque ele estava vendo que ia ter problema com a esposa, ia ter problema no trabalho, ia ter problema com a nova atividade que ele estava fazendo de investimento em bolsas de valor. Ele saiu sabendo certo de que ele poderia ter esse resultado e qual era a ferramenta que ele ia usar, ele já alavancou os resultados e o negócio fluiu de uma maneira incrível, né? Então, gente, o que eu falo quando eu trago um caso desse, né? E você vê, é um caso recente, estou falando aqui de 2, 3 meses, nesse período, em função aí da pandemia, em função da quarentena, nós não tivemos cursos online, então eu não voltei com um caso desse dentro de uma sala para formação para hipnoterapeutas, mas isso aí tudo eu já vinha falando, mas esse caso foi um caso assim, extremamente evidente. Bom, chega ao ponto que esse rapaz terminou o tratamento dele, viu, você pode atender a minha esposa? Lógico, posso sim. Daí a esposa dele estava grávida, já estava bem avançado na gestação, deve ter tido até a criança. Ela também foi lá para fazer o tratamento, para poder tirar a ansiedade, porque ela também estava sofrendo muito pela gestação, porque a primeira criança dela, que tinha 2 anos, 3 anos de idade, ela teve muitos problemas durante a gestação, foi uma gestação de risco. Então ela já sentia, e a gestação que ela estava tendo era uma gestação de cuidados. Então ela foi para poder tirar essa ansiedade, tirar esses medos, se sentir melhor, mais calmo e poder visualizar um parto mais tranquilo. Então, para você ver, esse rapaz se tornou inclusive meu vendedor, né? Ele foi lá e fez uma indicação dentro da própria casa, de tanto que ele acreditava que podia e iria, e de fato resolveu a situação, o problema dele. Então, gente, para tudo, tá? Eu vou contando um caso de clínica de hipnose, terapia com hipnose, mas para tudo, não importa o que você vai fazer. Você tem certeza que vai dar certo? Você tem certeza que você consegue fazer? Você tem certeza que você consegue imprimir o melhor do seu esforço? Pô, 60%, 70%, 100% vai dar certo, porque você quer, você está determinado a isso. Então aí funciona com mais efetividade. A pessoa vai fazer qualquer coisa, né? Um novo serviço, um curso, vai lá buscar um contato, um relacionamento, né, amoroso entre amigos. Não vai dar certo, não vou conseguir, né? O rapaz vai chegar lá na menina, lá, puxa, eu tô com medo, né? O que eu vou falar? Eu não sei o que falar, eu tô suando frio aqui. Pô, não vai bem, não vai certo. Tá com confiança? Vai que vai, uma beleza, uma maravilha e o negócio acontece. Então, põe isso na tua cabeça, engaje em tudo aquilo que você vai fazer.
Tem uma técnica que as pessoas falam muito por aí, né? Já é bem difundida. Diz que tudo o que você for fazer, se você fizer tornar-se um hábito, faz de você uma pessoa melhor. As coisas acontecem de uma maneira mais fácil. E diz que esse hábito, ele, em 21 dias, ele se estabiliza. Então, pensa o seguinte, não é para 21 dias, é para sempre. Pô, todos os dias, vai lá e mentaliza tudo aquilo que você quer e se imagina fazendo tudo do jeito que você quer e obtendo os resultados que você quer. Depois de 3 semanas, depois de um mês, depois de um ano, depois de uma vida, sempre fazendo isso, você vai ter a condição de se sentir certo, convicto, na confiança daquilo que você queria fazer, resolver, dar certo, funcionar, e você vai colher assim ótimos resultados, tá bom? Gente, eu pensei até em colocar aqui hoje o caso da esposa dele para contar, mas eu vou contar numa próxima vez, porque eu tenho uma série de casos aí que vão fazer muito sentido para as mães, né? Tem inclusive um caso dentro da minha própria casa, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho aqui os gêmeos Beatriz e Ian, de 2 anos e meio hoje, e eu passei esse trabalho de relaxamento, de confiança para a Bárbara durante toda a sua gestação, porque eram gêmeos, né? E não era fácil depois da situação que ele tinha saído, da minha recuperação pelo câncer, aquela coisa toda. Mas nós trabalhamos isso, ela foi bem. Eu vou juntar tudo num caso só para que vocês entendam o que dá para fazer para as mamães, para as gestantes, porque dentro da clínica, né, dos casos da clínica hipnótica, a gente pode de fato ajudar muita gente, ajudar principalmente as mamães e é uma coisa muito linda, né? Aqui está o Fagner, boa noite, Fagner, boa noite, Júlio, o Antônio, boa noite para vocês, boa noite para quem está acompanhando aqui agora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for acompanhar o vídeo depois, porque muita gente vem depois, né, vem durante a semana, porque o vídeo vai ficar publicado aqui também. E, gente, vocês podem, quem for estar assistindo depois, vocês agora que estão assistindo, escrever as suas dúvidas, perguntar das dúvidas, perguntar das curiosidades que vocês podem ter acerca do que acontece, como funciona dentro da clínica de hipnose, e eu vou estar sempre respondendo. Vamos responder na hora, eu estou respondendo no próximo vídeo, tá? Porque eu leio, acompanho e venho e trago essas informações para você. Eu estou gostando muito de fazer o cases de clínica. Por causa que o case de clínica, na verdade, eu sempre fiz. O case de clínicas era uma coisa do cotidiano, né? Na rua, quando as pessoas, o que você faz, né? Eu sou hipnoterapeuta, já começavam a perguntar. Familiares perguntavam, todo mundo quer saber como é que funciona o dia a dia dentro da clínica da hipnose, e é por isso que eu estou aqui fazendo cases de clínica e estou realmente assim, muito, muito feliz, tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, engajamento, e você consegue sozinho. Esse paciente do caso de hoje, né, do caso de engajamento, ele demonstra isso, e eu sei que você consegue, eu tenho certeza absoluta, todos nós conseguimos, porque você é dono da sua mente, tá bom? Gente, um super beijo, um beijaço no coração de vocês. No domingo que vem, às 19 horas, 6 minutinhos, eu estou de volta com mais um caso e a gente se vê, tá bom? Beijos!